Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esses bolsonaristas que gostam de cometer crime, que parece que eles nasceram para cometer crime, que é o caso, por exemplo, do inelegível. O inelegível cometeu crime nos 4 anos que esteve no poder. Quer dizer, nos 4 anos. Cometeu bem antes, né? Começou a carreira no exército cometendo crime. Inclusive, por isso foi expulso do exército. Mas o negócio é o seguinte, olha bem. E ele, o Bolsonaro, inclusive no governo dele, ele sumiu. O ministro que ele colocou no Ministério do Meio Ambiente, aquele tal de Ricardo Salles, ele sumiu. Quer dizer, o pessoal diz que é um apagão de dados no Ministério. Olha bem, ele sumiu com os registros do Ministério do Meio Ambiente, que ele era o ministro, Ricardo Salles. Eu não sei se é por causa daquele contrabando de madeira que era feito para os Estados Unidos, que inclusive tem um processo na justiça, mas agora o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu, inclusive, que a Corte investigue esse apagão de dados do Ministério do Meio Ambiente durante a gestão do Ricardo Salles. Essas informações são do site Carta Capital. Agora, a pasta comandada pelo ex-ministro Ricardo Salles, ela retirou do ar documentos públicos dos últimos, olha bem, dos últimos 30 anos. Sumiram com os documentos, com os registros do Ministério. Agora, o caso foi revelado, inclusive, pelo jornalista Ricardo Amado do site Metrópolis. Agora, entre os documentos extraviados, estão os estudos de 2015, que previam, inclusive, aquelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e outras tragédias climáticas. Agora, a indicação é de que os danos poderiam ter sido amenizados com a interferência do poder público, porque se o poder público tivesse com as informações que o ministro Ricardo Salles deu fim, ele deu fim desses registros. E tem outra, 30 anos de registro do Ministério do Meio Ambiente. Agora, o Ministério e o site confirmou que diversos arquivos ficaram extraviados entre 2019 e 2022, precisamente no governo do inelegível, o tal de Bolsonaro, que inclusive vai ser condenado e preso. Agora, durante a gestão do bolsonarista, quando o site da pasta foi transferido de endereço, parte dos documentos indicados foi... Tem outra. Dizem que nessa transação aí da mudança de endereço do Ministério, diz que recuperaram uma parte
Agora, os arquivos continuam desaparecidos. Agora, o pedido do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, protocolado nesta terça-feira, cita violação constitucional na ação da gestão Bolsonaro, que inclusive o ministro era o Ricardo Salles, que inclusive está envolvido naquele contrabando de madeira para os Estados Unidos. Agora tem um outro porém. Para contrabandear madeira, tem que desmatar. Quer dizer que o cara que era ministro do Meio Ambiente colaborava com o desmatamento da Mata Amazônia para contrabandear madeira e ganhar din-din. Porque o objetivo desses gananciosos todos é ganhar din-din. O objetivo deles é ganhar din-din. Agora, o pedido é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. Agora, olha o que diz o Ministério. Flagrante atentado aos interesses públicos, com prejuízo não só a transparências devida pela administração pública e ao acesso a informações eventualmente para pesquisa. Inclusive, essas são informações valiosas para a pesquisa, inclusive da área de preservação ambiental. Isso para ter um controle social dos atos da gestão, mas, sobretudo, da atitude que o gerou a tragédia em razão dos órgãos de informação necessária ao seu combate, inclusive a sua preservação. Isso diz o Ministério. Escreveu, inclusive, o subprocurador-geral nesse pedido que ele fez. Agora, o Furtado cita ainda a falta de explicações formais para o extravio dos itens do Ministério do Meio Ambiente, que na gestão do tal de Ricardo Salles, que é um bolsonarista de carteirinha e também um tremendo mau caráter, porque é um mau caráter, sumiu com os documentos. E tem outra, registro de mais de 30 anos do Ministério. E tem outra, as informações que poderiam constituir de importante auxílio para o planejamento de ações de proteção contra desastres naturais foram explicavelmente supridas das publicações do Ministério. Quer dizer, deram um fim. E agora fica um vácuo, fica um vazio de informações. Não se tem informações porque o responsável pelo Ministério, que era inclusive o Ricardo Salles, que era o ministro, indicado pelo genocida, porque ele foi indicado pelo genocida e também foi criado pelo PSDB de São Paulo. Esse Ricardo Salles foi criado pelo PSDB, inclusive foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo, onde fazia os conchavos, entendeu?
Eu estou falando isso por causa do caso do Parque Jurum-Pará. Agora, essas informações ficaram agora um buraco, não tem nada. Agora, o Tribunal de Contas da União não informou sobre o andamento do pedido de integrante da gestão bolsonarista ligado a esse que eles colocam como se fosse um apagão. E tem outra, não comentaram absolutamente nada. Agora, o Ricardo Salles, que é bolsonarista de carteirinha, que inclusive é o mau caráter de primeira, porque o que ele faz? Ele realmente comete uma série de crimes, de irregularidade. E tem outra. Tem até os deputados e a PGR, inclusive, que abriram lá uma denúncia contra ele, contra o Ricardo Salles, por causa daquela exaltação que ele fez naquela tentativa de golpe da Bolívia. Exatamente isso. Quer dizer, é um fascista, um golpista. Agora, a Polícia Federal e o Ministério Público, a PGR, tem que investigar direitinho isso. Porque não pode se admitir que um ser igual a esse, que entra no Ministério e destrói 30 anos de trabalho do Ministério do Meio Ambiente. É 30 anos de trabalho, praticamente. Porque são registros de 30 anos. Agora, será que vai ficar por isso mesmo? Porque parece que o contrabando de madeira que ele foi denunciado, parece que até agora não deu absolutamente em nada. Agora, precisa ver o que vai acontecer. E se vai acontecer alguma coisa. Porque ele está muito lá, todo pomposo como deputado federal, inclusive incompetente, porque fizeram uma CPI contra o MST e não teve nem relatório. E o cara que era incumbido para fazer o relatório era justamente o Ricardo Salles. E ele não fez absolutamente nada. Ficou no vazio. Mas por quê? Porque é incompetente. Porque o Bolsonaro só colocou gente incompetente no governo dele. E vários ministros, não é só o Ricardo Salles, não. Teve vários. Ministro da Educação, que foi inclusive preso, porque era incompetente. Ministro tal de Pazuello, que ficou na saúde, no Ministério da Saúde, também uma incompetência incrível. E tem outra. O pessoal lá do Rio de Janeiro elegeu ele. Ele está lá no Congresso Nacional, todo bonitão. Agora, eu quero ver o que o Ministério Público, nessa abertura de investigação desse sumiço
eles falam que fez um apagão de dados do Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, eles deram um sumiço em documentos que era importante, inclusive, para o governo do Brasil, porque tem informações importantes, inclusive sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Porque se tivesse lá essas informações, o governo teria tomado providência antes. Agora, consumiram com 30 anos, olha bem, 30 anos de trabalho do Ministério do Meio Ambiente. 30 anos. Agora, tem que também investigar a denúncia sobre o Ricardo Salles, sobre o que ele estava fazendo no Ministério, que parece que no Ministério ele só fazia contrabando de madeira. E tem outra, desmatamento na Amazônia. Porque para ter contrabando de madeira tem que ter o desmatamento. E quem é que colaborava com o desmatamento? Justamente o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que inclusive a população de São Paulo, que se coloca como uma população inteligente, elegeu esse traste para ser deputado federal. Porque ele foi eleito pela população de São Paulo a deputado federal. Agora veja a cabeça das pessoas que votaram num cara desse, que fazia contrabando de madeira para os Estados Unidos, porque isso tem processo, a não ser que já exterminaram, também deram um apagão no processo. Mas teve o processo de contrabando de madeira, pelo Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente. Porque esses bolsonaristas todos, o objetivo deles, inclusive, não é fazer o bem para a população. Não é isso. Eles querem adiantar o lado deles. Eles querem adiantar o lado deles. Os bolsonaristas agem dessa forma. Quanto mais dinheiro eles ganharem, é melhor para eles. Veja bem o caso do Bolsonaro. Ficou no governo, comprou mais de 150 imóveis. O filho dele comprou mansão em Brasília. E esse Ricardo Salles, ele faz tudo para aparecer. Inclusive agora estava querendo sair candidato a prefeito por São Paulo. Mas aí o Bolsonaro não apoiou, aí ele desistiu, porque ele queria o apoio do inelegível. Agora, inelegível não apoiou ele. Agora, esse pessoal foi justamente o pessoal, inclusive o Bolsonaro, que organizaram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro em Brasília, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico. Agora, os objetivos eram outros. O objetivo daquele ato de terror era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. É isso que eles queriam, implantar no Brasil uma ditadura militar. Agora, eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Olha bem, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal.
inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles têm como objetivo dar um golpe de Estado para implantar a ditadura. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.